Pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao O'Brien Deve Sofrer, né? Para quem está assistindo ao vivo aqui no Instagram, ou então ao Apenas um Tracker para quem está vendo depois aí no YouTube. Hoje vai ser uma live bem curtinha, mas antes de começar eu quero só relembrar, né, aqueles recados imprescindíveis. Meu primeiro livro, Star Trek Utopia e Crítica Social, está à venda aí no link na descrição do YouTube, ou então na bio do Instagram, né? Aqui vocês sabem, eu abordo 22 episódios de Jornada nas Estrelas, onde a gente pode identificar a utopia, né, típica da Federação e também a crítica social que os episódios realizaram. Confere aí. E o meu novo lançamento, recente, acabou de sair do forno, é esse aqui, O'Brien Deve Sofrer, que trata sobre os terríveis sofrimentos impostos ao personagem Miles Edward O'Brien em Star Trek Deep Space Nine. E é justamente sobre um capítulo desse livro que eu quero fazer essa live aqui. Então, é assim, ó, eu vou falar sobre o episódio, um dos episódios, né, que eu abordo aqui nesse livro, episódios da categoria O'Brien Must Suffer, O'Brien Deve Sofrer, é o episódio Hard Time, que é um episódio da quarta temporada de Deep Space Nine. É aquele episódio onde o O'Brien ele é acusado, né, de espionagem em um planeta, e aí ele é condenado, né, a ter implantadas na mente dele 20 anos de memórias do cárcere, né? Só que não é um simples implante de memórias, né? Isso é colocado de tal forma que isso se incorporou à personalidade dele. É como se ele realmente tivesse vivido aqueles 20 anos, né, em uma prisão em condições muito insalubres, né? Então, esse episódio é um dos mais dramáticos, né, dessa categoria de O'Brien Must Suffer. Particularmente um episódio que eu gosto muito. Mas eu vou ler um trecho, então, aqui do livro, né, do capítulo que eu abordo, né, esse episódio e os sofrimentos do O'Brien nele. É o capítulo 4 do livro, então aqui, ó, O'Brien Must Suffer, número 4. Está invertido aí, mas tudo bem. E aí ele começa da seguinte forma. Vamos lá. Star Trek Deep Space Nine se destaca na história da franquia por uma certa mudança no tom e nas temáticas dos seus episódios. Digamos que se trata de uma série com feições mais sombrias. Não chegando a configurar uma distopia, Deep Space Nine acaba por deixar a utopia típica de Star Trek um pouco menos colorida, imprimindo-lhe tons acinzentados e mostrando que entre o preto e o branco existem inúmeras possibilidades. Este livro mesmo é dedicado a estudar as formas pelas quais um personagem é atormentado ao longo das suas 7 temporadas. Esse tipo de narrativa seria impensável nas séries de Star Trek que antecederam Deep Space Nine. Mas o ponto a que quero chegar é que se Deep Space Nine é uma série sombria, Hard Time se trata de um dos seus episódios mais sombrios. Nessa história, O'Brien deve sofrer até chegar às raias da loucura. Hard Time é um dos meus episódios favoritos, não só de Deep Space Nine, mas de toda a franquia Star Trek. Não porque seja um prazer ver Miles sofrer, pelo contrário, nunca é. Sempre sofro e me compadeço do sofrimento do pobre irlandês. Mas porque se trata de um excelente conto de ficção científica que atrai toda a nossa empatia pelo Tiff e nos convida a refletir sobre a força das memórias em nossas vidas, sobre como a soma das nossas experiências constrói aquilo que somos, para o bem ou para o mal. Muito em função disso, acredito que essa história mostra o sofrimento mais atroz passado por O'Brien. Já vimos ele ser sequestrado, replicado, acusado por um crime que não cometeu, viajar no tempo, morrer e ser substituído pelo seu eu do futuro. E aqui nesse ponto, no final dessa frase, tem uma nota de rodapé que eu vou ler. A essa altura, os episódios onde O'Brien deve sofrer já estavam consolidados, fazendo parte da estrutura narrativa de Deep Space Nine. Comentando Hard Time, o produtor Ira Steven Behr afirma: todos os anos gostamos de enlouquecer o O'Brien. Fizemos isso com Whispers, Tribunal e Visionary. Então fizemos de novo na temporada seguinte em The Assignment.
Nós gostamos de martelá-lo, porque ele é um personagem muito bom. E ele é tão acessível. Você sente a dor dele e, mesmo que seja um programa de TV e você imagine que ele vai se dar bem no final, você ainda está compelido a desejar o melhor para ele. Seguindo. Mas dessa vez é um sofrimento psíquico. A dor está dentro da sua cabeça, está nas memórias lancinantes dos eventos retratados no episódio e que o consomem pouco a pouco, quase o levando a uma atitude drástica, onde finalmente se libertaria das lembranças ruins e da terrível culpa que sente. Sem dúvida alguma, cumpre reforçar, é um episódio sombrio. Então, um pequeno trecho, né, a leitura aqui de um pequeno trecho para vocês terem um gostinho, né, do livro. E aí o capítulo segue, né, ainda por várias páginas, tratando, né, de todos os elementos, né, desse episódio. Eu escolhi esse trecho para iniciar essas lives com leituras de trechos do livro, porque... Oh, meus gatos estão brigando aqui. Porque ele mostra como esses sofrimentos, né, que foram criados pelos roteiristas, essa maneira de martelar ele, como coloca o Stephen Bear, né, não é uma coisa assim fortuita, né? Não é algo assim superficial. Não, muito pelo contrário, né? Isso gera um grande arco para o personagem, um grande desenvolvimento do personagem ao longo da série, que torna, né, não só a série fascinante, porque a gente sabe que ela tem, de Star Trek, na minha visão, é a série que tem o melhor desenvolvimento de personagens, tem os melhores personagens. Então o O'Brien, por passar por essas situações, são exploradas diversas facetas, né, do ser humano O'Brien, né, como o ser humano reage em situações tão extremas. E, de fato, esse episódio, Hard Time, onde ele fica, o sofrimento dele é psíquico, né, ele fica com essas lembranças terríveis na mente e pelo crime que ele cometeu, né, durante essas memórias que são falsas, mas que acabaram sendo incorporadas a ele, e isso faz ele ser consumido pela culpa, né? E consumido pela depressão. Então vejam só como é sofisticada essa história, né? Não é apenas um cara que saiu por aí pelo espaço e passou por uma situação qualquer e se estrepou. Não, é muito mais do que isso, né? É um estudo de como o ser humano reage a situações extremamente adversas, né? Que são essas situações pelas quais o O'Brien passa. Então eu acho que Hard Time realmente é um episódio assim, que é um ponto alto na franquia de Star Trek, por tratar justamente de como memórias ruins, de como acontecimentos traumáticos, né, podem afetar a vida de uma pessoa até o ponto dela querer morrer, que é o que acontece com o O'Brien nesse episódio. E aí eu acho muito interessante que no final ele, quando o Dr. Julian Bashir, né, seu grande amigo, consegue evitar a morte, o suicídio do O'Brien, né, ele passa prescreve um tratamento contra a depressão, porque o que o O'Brien estava vivendo era um quadro clínico depressivo, né? Ele estava cometido por uma grave depressão que quase custou a sua própria vida. Então eu acho que é um tema extremamente relevante, né? Saúde mental hoje em dia é uma coisa muito discutida, muitos tabus, né, ficaram para trás, né, sobre doenças mentais, né, sobre condições mentais. Então é um episódio que nos ajuda a refletir sobre isso, né, e também acreditar que quem estiver passando por uma depressão, por exemplo, ver que existe uma saída, né? Basta a pessoa tentar procurar ajuda, né? A própria doença, claro que pode impedir isso, né? Mas mostrar que realmente existe aí uma esperança. Eu acho esse episódio fascinante, né? Tanto pela criatividade da sua história, quanto pela temática, né? Que ela enseja em um debate muito interessante e muito importante. Pessoal, como eu disse, live bem curtinha, só para ler mesmo esse trecho do livro. O'Brien Deve Sofrer, que vocês encontram no link na bio, aqui no Instagram, e na descrição, né, aqui no YouTube, para quem está vendo no YouTube depois. E aqui, meu outro livro, Star Trek Utopia e Crítica Social, que também está à venda, né, nos mesmos links que vocês encontram por aí. Mandem comentários, falem sobre o que vocês pensam sobre esse episódio, se vocês já leram o livro.
quais os seus episódios favoritos em Deep Space Nine, não precisa ser com o O'Brien, né? Gostaria de ouvir o que vocês têm para comentar sobre Star Trek, que afinal é a paixão que nos une. Feito, pessoal. Uma vida longa e próspera a todos. Tchau.